tudo por uma alma, é isso, mas temos que ter ação, atitude, amém? Queridos, eu quero ler aqui com vocês, nós estamos nessa série, ainda este ano, prosperarei. E eu quero falar aqui, Gênesis 39:3, que diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. E há promessas, queridos, que parece ter ficado pelo caminho. Nós entramos este ano, 2025, passou muito rápido, sim ou não? Parece que a gente, se você fechar os olhos, você lembra dos 12 dias de clamor. E quantos fizeram prospecto? Quantos pegaram esse prospecto, está com ele, sinalizaram o que Deus fez, o que você conquistou, porque você fez um projeto, sim ou não? Foi alcançado? Algumas coisas sim, e outras talvez não. Mas é isso que, esse entendimento que eu quero declarar para a sua vida. Pode ter sonhos que você declarou, você projetou, mas terminou aí se perdendo. Você entrou com entusiasmo, né, ali naquela determinação e terminou desanimando, olhando e falando, puxa vida, não deu. Aí vocês foram assim engolidos pelas lutas, pelo tempo. E muitas vezes isso nos frustra. Com todas as situações que deparamos, frustrações, decepções, muitas vezes com pessoas, no trabalho, na família. E alguns, muitas vezes, olham o calendário e falam assim, o ano está acabando e não aconteceu nada. Mas Deus não mede o tempo com o mesmo relógio. Dá um glória a Deus aí. O mesmo relógio que o homem. Ele não precisa de 12 meses. Fala assim para o teu irmão, ele não precisa de 12 meses. Basta um instante de fé. Fala para o teu irmão, basta um instante de fé. Para Deus mudar a história inteira. Dá glória a Deus. Você tem fé para isso? Você tem fé para isso? Você tem fé para isso? Só estou ouvindo amém desse lado, gente. Aqui eu não ouvi, aqui eu não ouvi, aqui eu não ouvi. Você tem fé para isso? Aleluia! Como diz aqui em Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia! E hoje nós estamos nessa segunda mensagem dessa série, ainda este ano. E eu declaro, talvez você olhe e fale assim, mas apóstolo, só tem o quê? 15 dias? Fala, mas Deus pode fazer em um? Depende do quê? Da minha fé, da minha determinação. Amém? Eu vou conseguir, vai dar certo. Posso ouvir um amém? Aleluia! E quando se você está na fé, amém? O Senhor, Ele abre a visão. E quando você tem visão, a prosperidade entra. Posso ouvir um amém? Onde tem visão, a prosperidade chega. Amém? E a prosperidade bíblica, o que significa? Ter uma vida bem-sucedida, caminhar sem falta, viver com abundância e equilíbrio. Prosperidade é shalom, e shalom o que significa? Plenitude e paz em todas as áreas. E eu declaro já sobre a sua vida.
Amém? A paz, a plenitude do Espírito Santo de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. Posso ouvir amém? Eu quero falar aqui de um personagem da Bíblia, José. Ele foi um homem próspero, não porque tinha riqueza. José, ele não era rico, mas porque ele tinha a presença de Deus. A presença de Deus estava com José. Aleluia. E o primeiro tópico que eu quero falar para você: viva debaixo da presença que prospera. Aí Gênesis 39:3 diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José não prosperou por causa das circunstâncias, mas por causa da presença. Você percebe que a presença, quando temos a presença, a prosperidade anda junto com você? Amém? E foi o que aconteceu com José, porque entenda bem, José foi vendido, ele foi injustiçado, mas ele foi traído, mas o favor de Deus o alcançou. Aleluia! Por que o favor de Deus alcançou? Porque a presença de Deus o acompanhava. Ele não estava sozinho. Ele tinha a presença que é maior do que tudo. Porque muitas vezes nós queremos correr atrás de tantas coisas. Mas quando nós entendemos, quando nós olhamos e enxergamos, Deus, Ele está comigo. A presença dEle me basta. Quando você entende isso, fala assim para o teu irmão: tudo muda. E a prosperidade de Deus, ela não depende. Fala assim para o teu irmão: não depende do lugar. Fala: uau! Mas depende da presença, da sua entrega. A presença que você carrega. Amém? Quantos carrega a presença de Deus? Você carrega mesmo a presença de Deus? Quantos carregam a presença de Deus? Aleluia! Preste bem atenção. Davi prosperava porque o Senhor estava com ele. 1 Samuel 18:14. Preste bem atenção nisso. Eu quero que você entenda a palavra. E que você venha se autoanalisar. Se a presença de Deus está em você. Amém? E tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Davi, você sabe da história de Davi. Mas ele tinha a presença. Amém? Isaac semeou na terra da seca e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Gênesis 26:12-13. Olha, entenda isso. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac, ele estava com o quê? Ele estava com o quê? Ele estava com o quê? Com a presença. Você percebe que a presença, quando você entende a importância, não despreza, porque muitos desprezam a presença de Deus, ignoram, rejeitam pelas suas próprias atitudes. Muitos, até dentro da igreja, eu congrego, eu participo, eu sei,
mas não dá importância à presença de Deus. Porque quando você se importa com a presença de Deus, a sua maneira de agir é diferente. Porque o próprio Espírito Santo te constrange. Você fala diferente, você age diferente. Posso ouvir um amém? E isso me chamou a atenção, porque muitas vezes as pessoas, eu vou falar nós no geral, nós muitas vezes não somos gratos. Mesmo num trabalho simples, fala assim para o seu irmão, seja grato. Além de ser grato, faça por amor, dê o seu melhor. Porque quando você entende, porque muitas vezes você diz, ai, mas não é, eu não gosto de estar aqui. Não é o que arde no meu coração. Mas é a porta que Deus abriu. Essa porta está te sustentando, sim ou não? E você tem que ter o quê? Falar, gratidão. Quem tem a presença e carrega, preste bem atenção, quem tem a presença carrega sabedoria, carrega direção. Amém? Aí você olha no simples, mas através da sua entrega, através daquilo que você carrega, você faz a diferença onde você está. Posso ouvir um amém? Porque muitas vezes nós desprezamos as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. De repente você está na sua célula e você olha e fala, eu sou uma líder de célula, ou eu sou um líder de célula. Você despreza isso. Você acha que isso é insignificante. Eu só sou um líder. Você é um líder que carrega a presença e que cuida de vidas. Ali tem pessoas que precisam do teu abraço, que precisam de uma palavra. E você precisa entender a importância disso. De você entender, eu sou um líder, eu sou uma líder de célula. Então, na minha célula, eu farei a diferença, porque eu carrego a presença de Deus, e Deus vai me dar estratégia, sabedoria, direção, para conduzir. Posso ouvir um amém? Não despreze as pequenas coisas. Fala assim para o teu irmão, não despreze as pequenas coisas. Quem vive debaixo dessa presença, manifesta o caráter de Deus. Você vai repetir isso comigo. Quem fica debaixo, mais forte, gente, vamos lá. 1, 2, 3. Quem fica debaixo dessa presença, manifesta o caráter de Deus. Aleluia. E isso reflete em como você vai administrar o que recebe. Se você tem a presença, você vai administrar isso. Você consegue administrar a sua casa, a sua família, a sua célula, o seu ministério. Posso ouvir um amém? Porque você tem a presença. E o mais lindo nisso, você tem o caráter de Deus. Fala, uau! Segundo, administre bem o que Deus te confiar. Olha o que aconteceu aqui em Gênesis 39:4. Potifar agradou-se de José e o colocou como administrador de toda a sua casa. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Preste bem atenção. José lhe foi traído, foi injustiçado, foi vendido.
mas Deus estava com ele. Ele tinha o quê? A presença. E nós vamos entender aqui que ele tem o quê? O caráter de Deus. Deus testa, fala assim, Deus testa coração nas pequenas responsabilidades. É aquilo que você muitas vezes despreza. Pequenas coisas. E hoje à tarde, Deus me fez vir à memória, que eu nem comentei, nem falei isso pela manhã, mas eu vi que foi o próprio Deus que me levou isso há tantos anos atrás. Eu posso falar para você de um homem que eu convivi e eu vi com os meus olhos, ouvi tanta coisa nos meus ouvidos, que eu olho e falo assim, ele tinha o coração de Deus, ele tinha a presença e ele tinha o caráter de Deus. Eu estou falando do meu pai. Olha que coisa linda, Deus me fez isso, lembrar, gente. Eu, nessa época, eu tinha, eu acho que uns 7, 8 anos de idade. Meu pai, ele era vice-presidente da região de São Miguel Paulista, da Igreja Brasil para Cristo. Juntamente ali, ele era o segundo, o pastor Orlando era o presidente, e meu pai era o vice. E o pastor Orlando enviou meu pai para uma igreja em Santa Maria, ali na Imperador. Existe essa igreja até hoje, ela é linda e maravilhosa. Meu pai não tinha carro. Eu me recordo, foi tão assim, eu me vejo, gente, é coisa louca, né? Eu me recordo muito bem, no domingo de manhã, ele pegava o domingo, ele trabalhava. Ele era vendedor daquelas máquinas Singer, quem lembra disso? Essas máquinas antigas. Ele era vendedor. Então, ele trabalhava em porta, vendendo essas máquinas. E, em final de semana, ele dirigia a igreja. E, no domingo, pela manhã, ele pegava, nós nos arrumávamos, ele deixava a gente, nós íamos lá, perto do Imperador, de ônibus, nós não tínhamos carro. E ele deixava a gente numa casa de uma irmã, a irmã cuidava da gente, dava almoço, e ele passava o dia visitando. Essa igreja, quando ele foi enviado, não tinha ninguém na igreja. Para não falar ninguém, eu acredito que tinha umas 10 pessoas, 15 pessoas. E o pastor Orlando viu a necessidade e enviou ele para lá. Meu pai foi na pressão. Eu me vejo como ele, sabe? Tem hora. E ele começou a evangelizar, a igreja lotou, ficou lotada. O povo ficava nas escadas para cultuar. Foi algo lindo que Deus fez. Aí, quando meu pai fez todo esse trabalho, o pastor Orlando veio, olha, preciso de você na Vila Curuçá. Aí eu falei, ele não reclamava, pelo menos eu nunca ouvi nada, ao contrário. Ele falou amém. A igreja estava o quê? Cheia. Quando ele chegou, estava o quê? Vazia. Ele saiu, deixou lá, empossaram o outro pastor e ele foi para Curuçá. Aí ele fez o mesmo trabalho, lotou a igreja ficava, gente, porque meu pai era muito usado por Deus, muito mesmo. Se vocês perguntarem aí, pastor Benedito, você vai ouvir falar coisas extraordinárias, de milagres, de cura. Aí, quando ele estava, eu me recordo, porque eu já tinha mais ou menos 12 anos, 12 para 13 anos, era a maior mocidade na época, chamava, ao Brasil para Cristo, falava mocidade, né, na época. Era a maior igreja que tinha jovens. Aí pastor Orlando chega no meu pai e fala o quê? Pastor, eu vou te enviar para o Itaim Paulista.
E como eu já tinha 12 anos, eu falei assim, puxa vida, eu gosto tanto daqui, meus amigos, minhas amigas, aquela coisa de adolescente, né, tal. Aí meu pai falou, não, o pastor Orlando falou que a igreja... Aí o nome da igreja era Igreja dos Bancos Vazios. Sabe por quê? Porque a líder da oração, ela se enforcou. Nenhum pastor... Irmão, vocês lembram disso? Lembra? Lembra? Levanta a mão, Roberta, pelo amor de Deus. É que eles conheceram meu pai. E então, era vazio. E o que aconteceu? O Senhor, Deus usou a vida do meu pai de uma tal forma que a igreja do Bancos Vazio lotou. Sabe o que é lotar? Ele fez reforma, fez galeria, que não tinha congregação. Quando Deus recolheu ele, estava com 16 congregações. Essa aqui do Jardim das Oliveiras, foi ele que implantou, foi ele que levantou, ele que comprou terreno, ele pagou terreno, fez a construção, e outras no Itaim Paulista. Você entende? E aí Deus me fez lembrar, ele vendendo máquina, e Deus honrou a vida dele de uma tal forma, que como ele era vice, e ele obedecendo, o coração do pastor Orlando, o que fez? Eu vou te dar autonomia. Você não mais precisará prestar contas, você vai ser uma sede. Mas isso foi porque ele serviu com excelência. Sem murmurar, sem criticar, ele serviu. O pastor Orlando viu nele fidelidade, lealdade, honra. Posso ouvir um amém? E quando eu lembrei disso, eu falei assim, Senhor, que coisa linda. Porque eu posso falar, queridos. Eu posso falar. Eu vivi isso com ele, com a minha família. Eu me lembro a gente muito frio. E a gente no ponto de ônibus. Terminava a igreja, a gente no ponto de ônibus. E ele não falava um A de murmuração. Então... Quando eu vejo, vou para a história, como eu estou falando aqui, de José, de Davi, Deus me levou a isso, porque isso é a fidelidade. Deus conta com pessoas leais, e o Senhor, Ele, nas pequenas responsabilidades, fala assim para o teu irmão, não é nas grandes, é nas pequenas. Antes de entregar grandes projetos, Deus entrega coisas pequenas. Posso ouvir um amém? José mostrou o quê? Fala, fidelidade. Com o que ele tinha responsabilidade. Aquilo que veio para as mãos de José. Amém? E por isso Deus o colocou, fala aí, por isso Deus o colocou sobre o que seria, que é o quê? O reinado. Você está entendendo isso? Aí a palavra diz aqui em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no... Quem não é fiel no pouco, você acha que vai ser fiel no muito? Não. Aí eu quero te chamar a atenção. Você que tem a sua célula, você que tem o seu ministério, de repente você fala assim, eu sou líder da recepção. E despreza. Não quer dizer nada. Fala assim, quer dizer sim. É a obra de Deus. Faça por excelência. Busca a Deus estratégia para o seu ministério frutificar, crescer, desenvolver. Porque através disso vai vir a honra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Aleluia. Ninguém entenda isso. Se você está numa empresa,
De repente você está numa função que talvez não é o que você gostaria. Mas se você não for a melhor, tentar ser o melhor, tentar chegar no horário, fazer o melhor, porque Deus o que? Está vendo isso. O teu patrão está vendo isso. Se você for fiel, a promoção vai chegar até você. Se você fizer de qualquer jeito, você vai ser mandado embora, não vai receber promoção nenhuma. Ainda vai perder o emprego. Você precisa entender isso. Só reclama, só murmura. Não agradece o que Deus te dá. É pouco. Seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Aleluia. Posso ouvir um amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Tem pessoas que não param no serviço. Sabe por quê? Chega atrasado, não faz o que é para ser feito, reclama, bate boca, discute, não tem a presença, não tem o caráter de Deus. Porque quem tem o caráter de Deus faz diferente. Fala para o teu irmão, quem tem o caráter de Deus, age diferente. Davi foi fiel cuidando de ovelhas, antes de cuidar de uma nação. Daniel servia com excelência na Babilônia, antes de governar a província. Você está dando para entender isso? Aí eu me arrumando e Deus foi me lembrando. Se meu pai naquela época começasse a murmurar, debater, mas eu não paro, você não, né? Ele ia alcançar uma região para ele administrar. Você acha que daria isso? Você acha que os líderes dariam isso? Não. Porque ele foi fiel no pouco. E aí no muito o Senhor o colocou. Porque o Senhor viu o coração. Viu a entrega. A presença estava com ele. Ele tinha o caráter de Deus. Posso ouvir um amém? Quando meu pai faleceu, isso é normal, né, gente? Quando meu pai faleceu, gente, o velório dele foi a coisa mais linda. Mais linda, linda. Nunca vi coisa igual. Parecia que estava tendo um evento. A igreja ficou hiper, mega lotada. Toda a liderança do Brasil para Cristo estava ali presente. Todos os que são, pastor Luiz Bergamin, pastor Orlando, pastor Roberto, todos. Foi tão extraordinário que quando tinha gente saindo da igreja, ele está sepultado aqui, da Uberaba. Ele estava saindo, gente, estava chegando aqui, mas tinha gente ainda saindo. A fila enorme de carros, a coisa mais linda. Isso é a honra de Deus, o favor de Deus, o legado que Ele deixou. Posso ouvir um amém? Então, você precisa entender, tudo tem um preço a ser pago. A fidelidade com Deus, eu sempre falo que Deus não fica devendo nada o apóstolo acabou de ministrar isso. E quando você entende isso, aí você mesmo fala assim, por que não acontece? O que acontece na minha vida? Eu acho que Deus não é Deus. É você que faz tudo errado. Você faz pelas suas emoções, pelo seu sentimento. Você não pega a palavra e fala, não, eu preciso ter exemplos. E o que eu estou pegando aqui não é nada de livro qualquer, é a palavra de Deus. Não é uma coisa, a apóstola está inventando, não.
Eu estou contando para você fatos. Fatos de honra. Fatos para você, é princípio. Para você romper. Para você viver a bênção de Deus na tua vida. Posso ouvir um amém? Eu e o apóstolo. Nós éramos a Brasil para Cristo. Todos vêm. Os pastores ministrando neste altar. Ele ministra nas Brasil para Cristo. Porque nós nunca rebeliamos, nunca fomos contra, nunca teve murmuração. Posso ouvir um amém? Congregamos um tempo com o apóstolo William e a apóstola Márcia. Vocês viram eles aqui, eles ministram aqui. Eles que derramou óleo sobre as nossas vidas. Por que isso acontece? Porque nós fomos fiéis enquanto estávamos lá. Nós honramos. Nós não fizemos grupinho, divisão, falação. Não. A palavra, nós poderíamos até não concordar, porque isso é normal. Muitas vezes vocês que estão aí não vão concordar com algumas coisas, mas você vai orar, você vai buscar, falar, Senhor, olha, dá uma direção, me ajuda para me entender o processo, o propósito. Você está entendendo isso? Aí é onde que Deus se movimenta. Você precisa entender, tem um currículo teu com o teu nome no céu. Os anjos, ele ouve as suas falas. O Espírito Santo de Deus está 24 horas com você. Aleluia! E como que está? Como que está? Posso ouvir um amém? O Senhor nessa noite quer alinhar a tua vida diante dEle. Amém? Porque quando nós falamos assim, são pequenas coisas. E isso é no todo, é dentro da tua casa. É o cuidado que você tem com a tua casa. Eu até mencionei isso pela manhã. Eu morava no bloco cimento com os meus filhos. Mas eu limpava a minha casa, eu lavava. O apóstolo sabe disso, ele chegava em casa. Estou mentindo, Paloma? Os meus filhos tinham mesa. Eu não permitia, era simples, mas eu não permitia comer na sala. Sim ou não? Cadê? É verdade? Levanta a mão e fala que é verdade. Sabe o que eles faziam? Era aquela época de Chiquitita, não sei se vocês lembram. Eles adoravam assistir. É Chiquitita e o que mais? Você assistia assim. Ó o pastor Natanael querendo. Eu não. Ele assistia assim. Aí sabe o que eles faziam? Escuta, vem cá, Paloma, só um pouquinho. Pegar a Paloma um pouquinho. O que vocês faziam na hora da janta que eu não deixava ir para comer? A gente esperava o comercial, aí a gente ia comer rapidão. Aí voltava, a gente voltou. A gente corria para a sala, porque ela não deixava levar o prato de comida para a sala. Entenderam? Aí eles ficam dando risada. Hoje eles estão, né? Aí ó, a cara do Natanael, do pastorzão aqui, ó. Tá com vergonha porque você assistia Chiquitita? Mas faz parte, você era pequeno, fica em paz. Mas vamos para a palavra, gente. Mas é isso. Aí eu não concordo com aquela coisa de falar, ai, porque minha casa é isso, é aquilo. Para com isso. Ordena, organiza. Não importa se é bloco como eu vivi, sabe? Faça o melhor para Deus te promover, para Deus te colocar numa melhor. Não reclama. Fala, olha, Senhor, eu estou aqui, eu te agradeço, porque eu tenho um teto. Amém? Amém. Aí tem pessoa que murmura de tudo, critica tudo. Nada tá bom. Para em nome de Jesus, declara, Senhor, hoje eu não tenho. Hoje está assim, mas amanhã eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas algo novo vai acontecer. Aleluia, aleluia. Deus está aqui.
Posso ouvir um amém? Davi foi fiel cuidando de ovelhas antes de cuidar de uma nação. Daniel servia com excelência na Babilônia antes de governar a província. Talvez o trabalho atual não seja o ideal. Talvez você está nesse cenário, não entendendo. Não é o ideal, mas é a porta que Deus abriu. Aí você vai o quê? Você vai o quê? Mas aí é o campo onde Deus está te treinando. Aleluia. Talvez a sua célula não está como você quer. Talvez você fale assim, mas Senhor, eu almejo. Deus está te treinando. Fala aí para o teu irmão, Deus está te treinando. Deus está te treinando. Aí você pode falar assim, mas apóstolo, já tem tanto tempo, tem tantos anos, que não vai acabar nunca esse treino. Mas aí você se posiciona, você faz o que tem que ser feito. Você está com a presença de Deus, você está com o caráter de Deus, você está murmurando, você está... Como que está o seu posicionamento? O que eu disse? Tem um currículo com o teu nome. Deus está vendo tudo. Eu não sei, o apóstolo não sabe, mas Deus está com você 24 horas. E aí? Fala, e aí? Como que está o seu currículo? Você deve saber, você está mais ou menos. As palavras, as críticas. Precisamos honrar, aprender a honrar a liderança. Muitas vezes nós precisamos de pessoas fiéis, mas nós observamos e fica assim, aonde está? Porque as pessoas fiéis, elas se posicionam diferente. Nós estamos aí implantando a igreja no Itaim. E Deus está sinalizando outras. Aí nós ficamos, Senhor, precisamos de pessoas com o nosso coração, que entende o propósito, que entende o chamado, e que entende tudo por uma alma de verdade. Aonde está? Cadê você, líder, na sua célula? Como está? Nós queremos te enviar. Nós contamos com vocês, precisamos de vocês. Mas como que você está? Murmura contra a liderança? Muitos líderes, não estou falando, acho que não tem ninguém aqui assim, misericórdia. Posso ouvir um amém? Não honra. Meu pai falava assim, para os obreiros, em reunião de obreiro. Olha, se quando eu morrer, e vocês ficarem chorando aqui, e ficar, o pastor era uma bênção. Pode parar, porque eu não estou mais ouvindo. Eu já estou na glória. Fala que ama agora. Honra teu pastor, teu líder, agora, em vida. Dá um abraço nele. Fala, eu te amo, pastor. Você é importante para mim. Dá um mimo. Dá uma palavra de gratidão. Muitas vezes o pastor faz, se doa, se doa, se doa. Chega até a frustrar. Eu falei pela manhã aqui, quantas vezes nós subimos nesse altar com o coração sangrando, coração doendo, machucado, e nós trazemos palavra de refrigério para a tua vida. Porque nós entendemos o propósito. Quantas vezes que tem hora que a gente para e pensa e fala assim, sabe de uma coisa?
Vamos parar com tudo, cada um vive a sua vida, a gente já sabe quem é Deus mesmo, nós vamos servir ao Senhor. Mas o Senhor fala, não, eu te chamei para essa grande obra. Aí eu entendo, Senhor, não é para mim, não é sobre família, não é sobre pessoa, é tudo para Ti. Você entende isso? Porque nós não somos super homens, não, super mulher, sabe? Não, gente. Nós temos as nossas limitações também. Jesus se irou. Sim ou não? Quem viu na palavra do Senhor, já leu esse texto? Que Jesus, ele chutou tudo, tá, porque ele ficou o quê? Irado. Se Jesus irou, imagine eu, um apóstolo, que somos ser humano. Mas é tão bom você ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele fala, respira, você tem que caminhar, não olha para a direita, nem para a esquerda, o teu alvo é o céu, corrige aqui, faz isso, porque o Senhor dá correção, você precisa entender. Gente, da mesma maneira que você é cobrado, eu também sou, o apóstolo é, os pastores são, e que você precisa entender que Deus, nós temos que prestar conta com Ele, as suas atitudes, os seus erros, as suas falhas, você vai prestar conta com Deus, mas as minhas, não é você, é Deus com Deus. Amém? E isso é muito sério, eu levo muito a sério. Como que está a sua vida? Como que você está? O que você está permitindo que o anjo está escrevendo com o teu nome? Como será que ele está declarando ali? A excelência nas pequenas coisas abre caminho para grandes oportunidades. Fala uau! Uau! A excelência nas pequenas, a excelência nas pequenas abre o caminho para grandes oportunidades. Fala aí, sacode o teu irmão aí, fala, você está entendendo isso? Quem serve com excelência se torna um canal de transformação. José não apenas foi abençoado, ele se tornou uma bênção, aleluia, para os outros. José, ele foi abençoado e ele derramou isso na família dele. Todos que chegavam até ele foram o quê? Abençoados, aleluia. Fala assim para o teu irmão, queira ser essa bênção. Terceiro, eu vou correr aqui. Seja um canal de bênção por onde passar. Gênesis 39:5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A presença de José fez prosperar até a casa de Potifar. Dá um glória a Deus aí. Tem pessoas que chegam na tua casa e levam a bênção. Muitas vezes você está até angustiado, atribulado, mas quando a pessoa chega, porque ela carrega a presença, ela tem o caráter de Deus, ela transforma o ambiente. Mas tem pessoas que chegam dentro da tua casa, ao invés de levar a bênção, levar o poder de Deus, ela leva murmuração, ela leva crítica, aí você fica pior do que você estava. Ou tem pessoas que encostam em você só com, fala, murmuração. Só com críticas. Você entenda bem. Nós estamos há 9 anos como família primitiva. Deus estabeleceu essa casa. Quando iniciamos, nós não tínhamos,
deixa eu falar, acho que não tinha um terço, não tinha nem... Tinha menos do menos. Se está nessa proporção, se já estamos implantando uma igreja no Itaim. É porque Deus está aprovando, sim ou não? Você consegue entender isso? Você como líder de ministério, o que você precisa entender? Eu tenho que estar junto. Porque se Deus está aprovando, então eu vou me unir força com meus apóstolos, com meus pastores. Porque você imagina todo mundo falando a mesma língua, todo mundo posicionado, todo mundo vestindo a camisa, vamos ganhar almas. A minha célula, eu não vou, não é competição, não, mas eu vou fazer o melhor por excelência. O meu ministério, Deus vai me dar estratégia para crescer, para frutificar. Olha, vamos todos se movimentar. Quando todos estão com o coração aberto, entendendo o propósito, o que vai acontecer? A igreja vai multiplicar. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai mais ficar sentado no banco. Eu vou abrir uma célula. Fulano vai abrir outra. Ciclano abre outra. Daqui a pouco, nós não somos mais 600, 700, nós somos 2, nós somos 3, nós somos 4.000. Porque todos entenderam o propósito. Ramaito e andarabachai, aleluia! Para entender o propósito, você precisa vestir a camisa. Ser fiel à tua liderança. Honrar ao Senhor. Se o Senhor te implantou aqui, é porque Ele conta com você. E Ele conta com você, não é para murmurar nem para criticar. É para você entender o propósito. Eu sou um canal de bênção para as vidas, para as famílias. Tem pessoas ao teu lado gritando por socorro. Queridos, precisamos entender isso. A responsabilidade que é. O Senhor quer fazer de você uma bênção. Posso ouvir um amém? Jacó abençoou Labão e o rebanho prosperou. Gênesis 30, 27. A casa de Obed-edom prosperou com a presença da arca. Aleluia. Labão respondeu: fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Glória a Deus. Aí aqui em 2 Samuel 6:11, a arca da aliança ficou ali 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Aleluia. Quando um servo de Deus chega num ambiente, a atmosfera muda. Posso ouvir um amém? Tenha paz, sabedoria e prosperidade. Você entende isso? Isso é o que se estabelece através da sua vida de quem tem a presença de Deus. Não prospera sozinho. Não é algo pessoal. É algo que chega em mim e eu derramo em outras pessoas, em outras famílias. Aí o que acontece? Você alcança a sua célula, você alcança a sua família, você alcança o seu ministério. Aleluia, aleluia! A bênção toma conta através da sua vida, como aconteceu aqui. Pela palavra. No reino, a prosperidade, ela fala coletiva. Ela é o quê? Mas a bênção de Deus não se sustenta sem integridade.
Você vai falar comigo? Eu vou falar 1, 2, 3. A bênção de Deus não se sustenta sem integridade. Quem prospera precisa construir uma reputação de confiança. É muito simples. Eu e o apóstolo, aonde ele estiver, eu confio onde ele for. Eu não preciso estar com ele, eu não preciso colocar chip nele para saber onde ele está, com quem que ele está falando, o que ele está fazendo. Por quê? Há uma confiança, nós construímos isso. E ele a mesma coisa comigo. Posso ouvir um amém? É isso que precisamos ter. Confiança nos nossos líderes. Confiança. Precisamos ter paz. Porque nós sabemos aonde. Vamos imaginar. Igreja primitiva. Na Bahia. Igreja primitiva. Olha, no centro da cidade, vamos confiar. Quem vai ser enviado? Fala, é você, é você. É você que deseja, é você que quer. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Só que nós vamos estar aqui, talvez nós vamos estar em outro lugar. Mas nós vamos ter paz, porque nós sabemos, Ele é fiel, Ele é fiel. O que nós estamos delegando, estão fazendo, não muda nada. Por quê? Porque foi a visão que Deus deu à liderança. Aleluia. Quarto, eu vou terminar, eu vou fazer bem rapidinho agora. Construa uma reputação de confiança e caráter. Potifar deixou tudo nas mãos de José e não se preocupava com nada, exceto com o pão que comia. Gênesis 39, 6. Eu vou correr aqui está o versículo completo. José era confiável, porque era íntegro. Prosperidade sem caráter é armadilha. Deus promove quem é fiel e confiável. Posso ouvir um amém? Deus promove. Mais forte. Deus promove quem é fiel e confiável. 1 Samuel 3,20 diz assim: Neemias foi copeiro do rei porque era íntegro. Samuel foi reconhecido como profeta verdadeiro e digno de confiança. No trabalho, na igreja ou na família, seja uma pessoa que transmite segurança. A sua esposa tem que sentir segurança em você. O seu esposo tem que sentir segurança em você. O seu patrão tem que sentir segurança em você. Onde você for, os teus amigos, aonde você estiver, tem que sentir o quê? Confiança. Fala confiança. Confiança e segurança. O sucesso vem pelo talento, mas se mantém pelo caráter. E aí, justamente quando Deus te eleva, que surgem tentações. Todos nós sofremos o quê? Tentações. Por isso é preciso proteger o coração sob pressão. O quinto, guarde sua pureza mesmo sob pressão. Gênesis 39, 7. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. José, ele foi o quê? Tentado. A mulher de Potifar queria que ele deitasse com ela. Mas José resistiu à tentação. Dá um glória a Deus aí. E escolheu a fidelidade.
Ele preferiu perder o manto. Porque quando ele recusou a deitar-se com ela, ela começou a gritar, falando que ele tinha ido no quarto para... E não foi nada disso. Só que ela segurou o manto. E através desse manto, ela acusou José. Ele foi injustiçado. Mas ele não perdeu o caráter e a presença de Deus sobre a vida dele. Ele foi preso. Mas dentro da prisão, Deus estava com ele, porque ele não perdeu o caráter e não perdeu a presença. Não se venda por nada. Você precisa entender, eu não posso perder a presença de Deus na minha vida. Porque quando eu tenho a presença, Deus muda a minha história. Deus muda, Deus transforma a injustiça em honra. Aleluia. Quem protege a sua pureza, protege o seu propósito. Amém? Músico, seja fiel este altar. Honre este altar. Não brinque com Deus. Não caia nas armadilhas de Satanás. Líderes, honra este altar. Honra a tua família. Honra a tua liderança. Honra a tua igreja. Porque você honrando, você está honrando primeiramente ao teu Deus. É muito simples. Sentar aí, bater palma, dar glória a Deus, pular. E da porta para fora. Só Jesus para ter misericórdia. Cuidado com seu celular. O que você vê? Com quem você conversa? Daniel recusou se contaminar. Daniel 1:8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Penaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Juízes 16. Daniel não recusou a se contaminar. Sansão perdeu por ceder aos desejos. Juízes 16. Você entendeu? Sansão perdeu a unção. Ele preferiu o maná. Ele preferiu o pecado. E o término dele foi deplorável. Eu estou te dando profetas que teve vitória negando as coisas carnais desse mundo. E aqui eu estou dando exemplo de quem permitiu o desejo da carne dominar e terminou sendo palhaço. Terminou. Aí é você. É você com Deus. O que você quer fazer da sua vida? Você com Deus. Você tem o caráter de Deus? Você tem a presença de Deus? Como que está o seu currículo diante dele? No tempo da fama, da influência ou da prosperidade, surgem convites para comprometer a integridade. Mas o homem e a mulher de Deus dizem não ao que parece vantagem para permanecer no centro da vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Você precisa ser forte e dizer não. Não à sua carne. Não os desejos deste mundo. E declarar, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia!
sacudida no teu irmão e fala: como que você está? Como que está o seu currículo? Mas nem sempre ser fiel traz aplausos. Às vezes traz injustiça. Mas quando vem a injustiça, como aconteceu com José, como aconteceu com Daniel, sabe o que acontece? A promoção chega. Você está entendendo isso? A promoção chega. Se você não entender, você vai sempre ficar vivendo um ciclo. Você não sai disso, porque você não entende o posicionamento, você não quer pagar o preço. Temos que entender, temos que pagar um preço para viver a honra de Deus. Porque quem vai te honrar não é o homem, não é a mulher, não é o apóstolo, não é os pastores, não. Fala, é o nosso Deus, é o próprio Deus. Fala, é o próprio Deus. Fala, é o próprio Deus. Aleluia! José manteve seus valores num ambiente corrompido. Não trocou a bênção pela conveniência. Deus prospera quem não nega princípios. O Senhor honra quem honra princípios. No trabalho, nos negócios, nas relações, mantenha a sua integridade. Não aceite nada que não seja fruto do seu esforço. Posso ouvir um amém? A prosperidade de Deus não vem de atalhos. Fala para o teu irmão, a prosperidade de Deus não vem de atalhos, mas de fidelidade. Não vem de atalhos, mas de fidelidade. E mesmo quando você é fiel, pode ser injustiçado. Mas quem permanece firme, verá que a injustiça é apenas o último teste antes da promoção. Aleluia, aleluia! Último, não deixe a injustiça paralisar a sua jornada. Gênesis 39, 12, 15. Ela o agarrou pelo manto e o acusou falsamente. José fez o certo, sim ou não? Mas foi acusado injustamente. Perdeu o manto, mas não perdeu o destino. Aleluia! A injustiça a levou à prisão. Ele foi para a prisão, mas foi lá. Olha que coisa linda, gente. Que Deus o preparou para o trono. Foi dentro da prisão. Deus já estava preparando o trono. Vale a pena ser fiel? Vale a pena ser fiel? Davi foi perseguido antes de reinar. Moisés foi rejeitado antes de libertar o povo. Jesus foi crucificado antes de ressuscitar. Você entende que tudo tem um processo? Jesus, ele teve que passar por aquilo, mesmo ele sendo filho de Deus. Agora eu e você precisamos entender isso. Mantenha firme. Não troque a tua unção, não negocie a tua unção, não negocie o teu propósito. Não permita que Deus roube aquilo que Deus tem para a tua vida. Permanece firme. Deus tem um lugar de honra. Deus tem um lugar de honra. Sabe por que você não consegue vencer muitas coisas? Você não rompe, porque você não está com a presença. Mas eu declaro, se você não está, você vai sair daqui com a presença em nome de Jesus. Aleluia.
Salmo 105, 19 e 21. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele colocou com a mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. Olha onde Deus colocou. Foi Deus que colocou, é Deus que faz. Fala para o teu irmão, é Deus que faz. É Deus que faz. Não deixe que a dor te prenda. Deus não desperdiça feridas. Ele as transforma em ferramentas. A injustiça dos homens nunca anula a justiça de Deus. O homem pode ser injusto. Repita comigo, o homem pode ser injusto. Mas o meu Deus, declare mais forte, mas o meu Deus é fiel o tempo todo. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aleluia, aleluia. Gênesis 41, 57. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. O Egito viveu a melhor fase da história quando José estava no governo. É isso que o Senhor quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com você, no teu ministério, na tua vida, dentro da tua casa, no seu trabalho. É isso que Deus quer fazer com você. Se você entender que o princípio te leva à honra, honrar ao Senhor acima de qualquer coisa, não trocar por nada, não pegar por prata de lentilha, não, prato de lentilha, aliás, não, você não pode negociar a unção que você carrega. Deus está em você, aleluia. José foi o melhor filho, o melhor servo, prisioneiro e governador. Você entendeu o currículo de José? O melhor filho, servo, prisioneiro e governador. O que você vai falar disso? Não tem como questionar. A prosperidade não o corrompeu, o preparou. Se permita ser preparado. Se permita ser forjado. Se permita viver a promessa que Deus tem para a tua vida. Não abre mão. Em nome de Jesus, fala, eu não vou abrir mão da promessa que Deus tem para minha vida. Quem é fiel no processo será próspero no propósito. Amém? Quem é fiel no processo, repita comigo, quem é fiel no processo será próspero no propósito. Ainda este ano, 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 jovens, ainda este ano, ainda este ano, Deus fará prosperar o que parecia perdido. Aleluia. Talvez o ano está terminando, mas Deus ainda não terminou com você. Deus ainda não fez o que Ele tinha que fazer. Vai acontecer, aleluia. Ele pode mudar a sua história em um instante, aleluia, e fazer florescer o que parecia morto. Deus vai mudar. Dá um glória a Deus aí. Se coloque de pé. Aleluia.
vou pedir todos os líderes de célula que estão aqui.